Fala galera, bem-vindo a mais um Água Café ou Chopp Gelado, episódio de número 50. Fala aí, Anderson, number... Não sabe falar inglês, né? Number 50. Galera, e antes de começar aqui, eu quero pedir pra vocês, se vocês ainda não viram os outros episódios, tem muito conteúdo bacana, muita história legal, muita coisa que eu aprendi, tenho certeza que você pode aprender também. Então corre lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. E falando também aqui do patrocinador, Kaizen Financiamentos. Está procurando um correspondente bancário, corretor e dono de imobiliária? Kaizen Financiamentos vai te ajudar nesse processo aí. Vai ter um link aqui embaixo para você entrar em contato com eles e saber mais como que eles podem te ajudar. Episódio de número 50. Hoje eu tô trazendo um cara aqui muito competente, que me ensinou bastante, ensina sempre, trabalha aqui com a gente, com vocês. A Saka, se apresenta aí pra galera. Muito prazer ter você aqui. Tenho certeza que você vai contribuir muito com a nossa audiência. Realmente, boa tarde para todo mundo, bom dia, boa noite, conforme vocês estiverem vendo o vídeo aí. É um prazer estar aqui, né? Eu não sou muito fã de ficar me expondo, Facebook, Instagram, essas coisas, mas a gente vai tentar fazer o melhor. Saka, tem uma coisa que eu falo muito aqui, que o mercado imobiliário ele é feito pelos anônimos, né? A gente tem diversos profissionais qualificados que têm muito resultado e que não aparecem realmente nas redes sociais. Muitas vezes o que a rede social mostra não é a verdade que acontece. É por isso que eu trouxe aqui e quero dar voz para essas pessoas que fazem o mercado imobiliário acontecer, assim como você. Por isso, mais uma vez, obrigado. Saka, eu sempre começo aqui pedindo para a pessoa se apresentar. Quem que é você? Quem que é o Alexandre Saka? Bom, eu sou corretor de imóveis já há 12 anos. Comecei no mercado em 2008, outubro de 2008, na época da bolha imobiliária dos Estados Unidos, né? Então, para quem quer começar nesse mercado, eu acho um mercado excelente. Eu comecei numa época ruim. No pior momento, talvez, dos últimos anos. Tava ruim, o Lula falando que a bolha era a época da marolinha. Marolinha, né? Enfim, a bolha chegou e o mercado, eu entrei em outubro de 2008, em 2010 eu recebi, janeiro de 2010 recebi meu primeiro salário. E do ano de 2010 foi um ano assim que deu para pagar as contas, né? Por causa da recessão. 2009, né? Digo, não 2010. Comecei em 2008, 2009 foi assim. Daí, no ano de 2010, o mercado imobiliário começou a subir, comecei a vender bem. Daí comecei a ganhar dinheiro. Daí, em julho de 2010, o dono da imobiliária me chamou para ser gerente. Então, 2 anos, nem 2 anos de corretor. Um ano e meio, praticamente, né? Daí eu fiquei como gerente por 10 anos. Assim, muito bom, aprendi muito. Tudo que pode acontecer de problema, eu aprendi. Então, me deu muita base de conhecimento esses 10 anos. É legal, e assim, mercado imobiliário, cada dia uma novidade, né? Sim, e vai acontecendo situações diferentes que não é normal, né? E você, como era gerente, pegava todos os problemas que apareciam. Fiquei lá em 2018, eu saí do mercado imobiliário, as vendas começaram a cair de novo e eu estava tendo muito estresse só trabalhando como gerência, então eu decidi sair. Fiquei fiquei 15 meses em casa, trabalhando em casa, mexendo com outra coisa de bolsa de valores, né? Daí vi que não estava dando muito certo, voltei para o mercado. Daí voltei aqui para a DF Casa. E estou aqui até agora, né? Graças a Deus. É uma área que eu gosto muito, mesmo com o corretor, seja gerente. Gerente é muita responsabilidade. Corretor, você fazendo as coisas direito, é bem mais simples de conduzir, né? Legal. Antes de você entrar no mercado imobiliário, o que você fazia? Eu vendia instrumentos para fazer artroscopia. Aquelas cirurgias com vídeo, né? Do joelho, Sim. Ombro. Eu fazia isso. Legal. Você teve um período que você saiu do Brasil, né? Conta essa história, sim, um pouquinho aí. Em 93, eu fui para o Japão. Eu fazia faculdade na época de arquitetura. Daí eu fui para lá para juntar um dinheiro, porque o curso de arquitetura é muito ingrato. Você se forma, se você não tem um pai que é arquiteto, um lugar para você começar, fica difícil. E as pessoas que têm dinheiro não contratam um arquiteto que não tem nome.
Sem experiência. Sem experiência, com nome. O cara tem dinheiro, que é um arquiteto de nome. E a pessoa que não tem dinheiro, classe média, digamos assim, acha que o arquiteto é luxo, daí contrata um pedreiro. Sim, e ele toca a obra, né? E toca a obra. Então era muito ruim assim a perspectiva, né, do futuro. Então eu ia trabalhar numa grande imobiliária lá no centro como que é o nome da Luiz Carlos Berrini. Tá. Ia trabalhar lá, daí eles falaram, eu fui lá ver estágio, falaram que não estava precisando de estágio. Eu falei, não, mas você não precisa me pagar, eu quero vir aqui aprender. Você não vai precisar me pagar nada. Tá bom. Só que eu preciso levantar um dinheiro para poder trabalhar sem ganhar, né? Por isso que eu fui pro Japão. E eu tô te perguntando por quê? Porque você pode me confirmar isso, você vivenciou isso, né? Antes tinha muito daquela coisa de ir pro Japão que você ia ganhar dinheiro. Era muito essa história também? Sim, isso em 93 ainda tava bem essa história. A gente ganhava na faixa de $100 por dia. É muito parecido com a história do mercado imobiliário, né, Saka? Não sei se você passou por isso, mas quando as pessoas convidam pessoas para virarem corretor, e tem muito essa história também. Vem para cá que você vai ganhar muito dinheiro. É algo parecido com isso? É que no Japão você até ganha, mas acho que no Japão e aqui também, no mercado imobiliário eu ganhei muito dinheiro, mas a questão não é saber ganhar, é saber gastar, né? É o que você faz com o dinheiro, né? Quando eu entrei no mercado imobiliário, Saka, eu fui convidado, assim, na verdade, meu irmão que me falou sobre o mercado imobiliário. Como que foi para você? Como que você descobriu o mercado imobiliário e por que você virou corretor de imóveis? Então, foi um negócio meio, parece que coisa de destino. Quando eu estava trabalhando, tinha começado a trabalhar nesse serviço de artroscopia, né, de vender produtos para artroscopia. Eu estava indo para o escritório e entrou um cara todo de terno e sentou do meu lado e começou a puxar conversa comigo. E assim, todo mundo sabe que eu não sou uma pessoa muito carismática, né? Então eu tô sentado, a pessoa olha pra mim e acha que eu tenho cara de bravo. E o cara veio falar comigo. Falei, cara, o cara veio conversar comigo no ônibus. E ele falou, pô, você trabalha do quê? Daí eu falei pra ele, não, por que você não trabalha no mercado imobiliário? É legal, não sei o quê. Não, vai, vê aí, a gente trabalha. Eu trabalho na Coelho da Fonseca. Daí eu falei, não, eu tô bem lá. E realmente eu estava bem, ganhava um fixo bom e ganhava bastante comissão. Só que daí esse nicho que eu trabalhava era tudo de coisa importada. E a empresa que eu trabalhava perdeu o direito da importação. E eu acabei ficando uns 6 meses trabalhando no meu setor e me pagando para mim só o fixo. Até que ele falou, olha, Alexandre, não dá mais, porque eu não consigo mais importar os produtos para vender. Então não tenho como te manter mais. Eu pensei que ia dar, por isso que eu te mantive esse tempo. E acabou que eu saí, fiquei desempregado. Eu fiquei desempregado bem um mês antes de eu casar. Daí eu casei desempregado com a Eliana, né? E nisso, eu andando lá no Centro Itaquera, eu vi que estava pegando gente para o cargo administrativo na imobiliária Macau. Macau. Daí eu falei para minha esposa, vai lá entregar o currículo, né? Para você trabalhar. Daí eu falei, entrega você também. Eu falei, não, eu já... isso, voltando um pouquinho atrás, eu trabalhei 3 meses na Coelho da Fonseca. Como lançamento. Como lançamento. Daí eu fui para lá, fiquei 3 meses e vi que não era muito bom negócio. Por conta do que o rapaz tinha te falado. Daí eu fui para lá, fiquei 3 meses, só que daí eles ficavam me mandando para lançamento que já estava lançado, só tinha algumas unidades. Remanescentes, que eles falam. E eu acabei achando que não compensava ficar andando para lá e para cá, naqueles apartamentos. Na época eles falam, não, você tem perfil para apartamento de... Na época era 1 milhão. Hoje 1 milhão já é dinheiro. Naquela época 1 milhão não era mais apartamento de alto padrão, era apartamento de luxo, né? Hoje 1 milhão... Daí, depois desses 3 meses, eu mandei currículo para a Macau, mandei currículo para um outro imobiliário e fiquei sabendo que estava pegando lá e falei para minha esposa ir lá. Inclusive, até eu ter entrado nesse ramo, foi por conta mais dela do que de mim. Por quê? O currículo que eu mandei online, ninguém me chamou. E quando ela falou que ia lá, falou, vamos comigo, leva seu currículo. Eu falei assim, mas eu já entreguei. Falei, mas leva. Daí eu fui com ela, entreguei o currículo, no outro dia me chamaram. Eu falei, caramba, o currículo online eles nem viram. Então, não tá funcionando. Não tá funcionando. Daí eu comecei a trabalhar lá. Fiquei 10 anos lá trabalhando. E como que foi sua experiência como corretor trabalhando em Itaquera? Que Itaquera a gente sabe que ainda é um bairro mais periférico, né? Como que foi para você sair desse mercado que a gente fala de cirurgia, né? Envolve medicina, saúde, para vir para essa área para trabalhar com um público de mais periferia?
É um pouco diferente. Entretanto, assim, eu sempre trabalhei com vendas desde os meus 18 anos. Então, tudo quanto é tipo de venda eu trabalhei já. Não foi... É diferente em relação ao público... essa área de... Eu trabalhava, era só se conversava com médico, né? Uhum. Era só médico cirurgião. E aqui a gente tem todos os tipos de perfil de gente. É questão de se adequar mesmo, né? É muito aquela história, quem já trabalhou com vendas, vende qualquer coisa? Eu acho que vendedor a turma fala muito de a pessoa ter o dom de vender. Eu concordo que tem gente que tem o perfil de saber conversar mais, tudo. Mas eu acho que vendas também se aprende a vender e se adapta. Eu tenho muita dificuldade de vender. Eu não sou um bom vendedor. Eu sou um bom consultor. Eu dou uma consultoria para o meu cliente, mas eu saber vender bem, eu tenho que me dobrar, fazer muito mais que um outro corretor que já tenha aquele jeito mais extrovertido de falar, conversar, consegue vender. Então, para eu vender, de ser um corretor de ponto de venda, eu tenho que me esforçar bem mais. E como que aconteceu essa história da gerência, Saca? Como que chegou a ideia do Alexandre Saca se tornar gerente lá na Yamakawa quando você trabalhava lá? Então, eles precisavam de alguém organizado, né, que deixasse as coisas organizadas, metódico, tudo. E o diretor me chamou e falou assim, olha, eu sei que você eu preciso de alguém assim. E o cargo que tinha ficado vago lá era de um parente dele, inclusive, que saiu, largou e deixou. E então ele me fez uma proposta, até na época a proposta dele eu ia ganhar metade do que eu ganhava como corretor. Tá. Só que ele estava me dando um cargo e eu não sabia nada. Então foi a questão, eu abraço e aprendo e ganho, né, mais, faço crescer as vendas, ou eu não aceito e continuo como corretor. Daí eu achei que valia a pena eu aceitar o desafio e comecei a trabalhar do zero. Ninguém me ensinou nada, eu tive que implantar todo o sistema da parte de administrativa das vendas, documentação, essas coisas, contrato, porque eu cheguei a fazer contrato, lá não tinha a gente tinha jurídico lá, mas quem fazia o contrato era eu. Era o administrativo, né? Eu fazia e alguma coisa que eu achava que tinha necessidade, eu mandava para o jurídico e falei, preciso de uma cláusula assim para entrar nesse contrato. E assim foi. Qual que é o grande desafio de um gestor hoje? Ainda mais se falando em mercado imobiliário, que a gente trabalha com autônomos. Então, eu acho que o maior desafio é deixar sempre a equipe motivada. Eu acho que é um dos maiores desafios. Outro é saber lidar, porque são pessoas autônomas, né? O cara faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E você conseguir fazer essas pessoas trabalharem do jeito que você quer, por mais que eles sejam autônomos, tem que ter uma hierarquia, tem que ter uma metodologia, uma disciplina. Senão a pessoa acaba... Depois chega no final do mês e reclama que não vendeu, que está ruim, mas... E aí a culpa é da imobiliária, a culpa é do gestor. O cara não se dedica. Mas é uma área que dá para ganhar dinheiro. E se você souber usar o dinheiro, você consegue aumentar. A questão é saber usar, gastar menos que ganha. Algo que eu escuto muito você falar, que às vezes não é nem o que você ganha, mas é como você faz com o que você ganha, né? Porque não adianta. Nós temos exemplos aqui de cliente que chega, eu ganho 15 mil. Quanto você tem para dar de entrada? Nada. Sim. Como pode? E às vezes tem aquele cliente com uma renda familiar não tão alta, mas que tem uma boa reserva. Tem uma boa reserva, cara. Então, essa é a diferença. Então, às vezes a pessoa vai aumentando o salário e vai aumentando o custo vai aumentando a qualidade de vida dela. Daí aumenta e aumenta, sempre está aumentando. Então, ela sempre está precisando... Ganha mais e gasta mais, ganha mais e gasta mais. Sempre está precisando ganhar mais para ver se sobra o dinheiro. Só que ela começa a ganhar mais, ela sustenta ali, está sobrando 1, 2, 3 meses, depois ela consegue já gastar tudo que ela ganhava mais. Então não adianta, é um vício. Não adianta esperar ganhar mais para querer guardar. Você tem que guardar, não importa o tanto dinheiro que você tem. É o equilíbrio, né? Muito importante. Às vezes mais do que o equilíbrio, né? Saca, eu entrei no mercado em 2012. Como que foi esse momento do mercado imobiliário de 2008, a história da marolinha? Então, a turma todo mundo com medo de comprar, né? Por causa que não sabia com o EFC e principalmente porque o motivo da crise era o mercado imobiliário. Então, o medo também era que acontecesse a mesma coisa aqui. Então, eu tive que batalhar muito para conseguir vender e me pagar as minhas contas, né?
2008 tava no banco, trabalhava com a parte de financiamento de veículos, né? Então a gente financiava aquela época que tinha 60, 72 vezes sem entrada. E foi um momento estranho também para quem trabalhava no banco, né? Porque a gente não sabia muito bem o que acontecia, era muita informação. E banco sempre é aquela instituição que trabalha com um pouco mais de controle ali para não entrar no chamado prejuízo, né? E também foi um pouco difícil. Aí a gente vem para 2009, quando é lançado o programa Minha Casa Minha Vida, né? O que mudou quando veio esses subsídios desse programa? Facilitou? Como que foi para você que estava no mercado recebendo como corretor de imóveis um programa para beneficiar quem compra o seu primeiro imóvel? Ajudou bastante, né? A gente teve várias fases desses programas, mas assim, a princípio ajudou principalmente quem tem baixa renda. Desde que aquela pessoa que tivesse baixa renda também tivesse um valor de FGTS bom, né? Porque a baixa renda você acaba buscando menos financiamento, tem o subsídio, mas consegue pouco financiamento. Então não era todo mundo que acabava se enquadrando para conseguir comprar. Teria o subsídio, ajudava, mas a entrada que era um obstáculo aí para todo mundo que estava comprando. Mas ajudou muito, continua ajudando, né? Essa parte da Minha Casa, agora é Minha Casa Verde e Amarela, né? Ajuda bastante, mas assim, as pessoas têm que ter um pouco de recurso para conseguir comprar por causa do baixo financiamento. Legal. Foi em 2016 que você foi trabalhar 100% com o mercado financeiro? Não, 2018. Março de 2018. 2018. Como que é trabalhar com o mercado financeiro? Quais são as sensações, as alegrias, os desafios? Conta aí pra gente. Cara, assim, é muito difícil por causa do emocional, né? E ainda mais que um dos meus maiores erros foi assim, sair e ir para lá achando que eu já podia conseguir me sustentar com aquilo. Só que o psicológico de você ter que ganhar para se sustentar, então isso pesava muito nas minhas decisões. Então é muito difícil. Então é uma área que se você quer, você tem que ir com calma, devagar, que hoje eu consigo conciliar um pouco isso. Porque quando eu fui para o mercado financeiro, a minha intenção é pensando na aposentadoria, e não pensando em parar de trabalhar e ficar mexendo com isso. E como o mercado lá na imobiliária estava completamente muito baixo, não estava compensando, então eu resolvi sair, só que não deu muito certo. E quem acompanha o mercado financeiro sabe que tem os altos e baixos, né? Também. A gente pode trazer muito essa ideia para o mercado imobiliário também, do corretor ele entender que tem mês que ele vai muito bem, tem mês que ele não vai tão bem, mas que ele precisa ter o controle emocional, que você falou que o emocional ali também pesa. Qual que é a sua relação? O que você vê de parecido do mercado financeiro com a corretagem? Então, principalmente isso que você acabou de falar, né? Tem os altos e baixos. No mercado financeiro você pode ganhar dinheiro num mês, só que o mercado financeiro ele ainda é pior do que na corretagem. Por quê? Na corretagem você pode deixar de ganhar. No mercado financeiro você perde. Então é pior ainda, né? Mas assim, em termos de você ter que ter um controle emocional grande, saber que você pode vender no mês, no caso do mercado imobiliário, no outro mês não pode, e saber aproveitar as altas, né? Sim, isso é importante, né? Isso é importante, porque vendi um monte, daí o cara recebe tudo e sai torrando. Não, é essa hora que você tem que guardar, porque quando você não vender, você está com a reserva. Quem é autônomo, principalmente no mercado imobiliário, eu acho que no mínimo, o cara tem que ter 6 meses de reserva, de pagar as contas, no mínimo. Quando eu entrei, eu trabalhei com lançamento, então eu fiquei lá um período de praticamente 1 ano, e depois eu vim para Itaquera, foi quando eu falei, cara, como que eu vou achar uma imobiliária para trabalhar? E aí eu falei, eu vou ficar andando pelo bairro, vou entender quem é a imobiliária que tem mais placa. Na minha cabeça era uma forma de entender uma imobiliária mais posicionada. Sim. Foi quando eu encontrei aí a Macau e fui fazer a entrevista lá, e lembro que na entrevista você me falou, cara, você tem 6 meses para ficar tranquilo? E na verdade eu falei que eu tinha, mas eu não tinha, né? Porque ali era o meu medo de falar, cara, eu não tenho. Você falou, então não dá, tal. Mas aí você me deu a oportunidade de entrar lá. E realmente eu consegui desenvolver, né? Mas eu já não tinha mais os 6 meses. E eu também concordo com você hoje. E é uma das coisas que a gente fala para quem vai entrar aqui. Cara, você tem que ter no mínimo aí uns 6 meses garantido para você começar a performar, né? Porque senão você não vai conseguir performar. E baseado de outra coisa que a gente está conversando aqui, existem 3 pontos que eu acho muito importantes dentro da corretagem.
A primeira foi o que você falou, cara, eu não tenho tanto habilidade para vender, mas eu me esforço muito para isso e consigo vender. Eu entendo que a pessoa precisa ter na cabeça, montar um processo que me leva à venda, desde o atendimento, o que eu preciso fazer, ter controle financeiro, né? Gastar menos do que ganha e ter controle emocional. Porque a parte de vendas, ela desgasta bastante, né? E hoje a gente está numa profissão que saiu recentemente, que ela é a segunda profissão com maior índice de depressão. Até por conta também de a gente ver redes sociais, as pessoas postando muito, aquelas coisas, as pessoas se comparando com o que vê nas redes sociais, né? Você concorda que são 3 pilares importantes? Saber como se chega à venda, criando todo o relacionamento, controle financeiro e inteligência emocional? Sim, com certeza. E acho que inclui aí também a disciplina e determinação, porque sem isso não vai. Mas o mercado é promissor. Sim. Mas quando você fala de disciplina, a gente pode trazer, e que eu gosto muito de comparar isso, não só comparar, como que eu acho que é a verdade. O corretor, ele entender que ele é uma empresa independente se ele trabalha junto a uma imobiliária ou uma construtora? Sem dúvida. Eu sempre tive por mim, já falei até para você, que eu sou sócio da empresa. Sim. Porque eu sou sócio, somos sócios, né? As divisões da imobiliária, se você faz na captação, você está rachando. Então eu cuido, eu trato a imobiliária como se fosse minha. Essa é a minha visão de corretor. Não é a visão que puxa saco, não é essa a visão. É a visão que eu trato, é a minha empresa. Então tudo que melhorar aqui para mim, para a empresa, vai melhorar para mim. E que às vezes tem corretor que ele é muito individualista, só pensa nele. Eu penso na empresa, porque é a empresa que vai me dar retorno. Então eu quero que todo mundo venda para ter mais retorno, automaticamente, que seja de uma área de lazer, que seja uma melhora, que seja uma premiação. Então não adianta só eu vender, né? Então eu penso num todo como uma empresa. Eu sei que a empresa ganhando mais, eu vou ter mais retorno, seja de treinamento, seja qualquer outra coisa. Eu tenho certeza que eu vou ter mais retorno. E um dos motivos de eu ter vindo para cá, exatamente por isso. Porque lá onde eu estava, eu tentava pedir para o diretor lá investir em marketing, investir em premiação para corretor, divulgar mais, e ele não se interessava porque achava que o nome já era um nome forte e não precisava. Eu até brincava com ele, falei assim, mas a Coca-Cola faz propaganda e todo mundo conhece a Coca-Cola. A questão é que ele não conseguia entender que as novas gerações não conheciam. Quem conhecia as pessoas da minha idade, né? Então ele não queria trabalhar nisso e para ter uma premiação lá eu tinha que brigar muito e isso era ruim para mim, porque eu não tinha como motivar os corretores e nem cobrar muito. Se eu não dou nada, como é que eu quero cobrar? Daí fica difícil. E eu sabia já como era aqui, por isso eu vim para cá diretamente e não retornei para lá. Show. Saca, você pegou um período aí onde era muito offline ainda, né? Era muito questão ainda, muito só placa, muito jornalzinho, não sei se você pegou os classificados. Como que foi essa mudança e essa aceitação de que precisava investir e estar no digital também? Olha, na época que nós começamos, hoje eu acho que muito fácil você, em termos de comunicação com o cliente, hoje está muito fácil. Naquela época a gente tinha comunicação com telefone fixo, que não dava para ligar, porque geralmente a pessoa está no serviço, então você conseguia falar com o cliente às vezes esporadicamente na hora do almoço, no final do expediente. E-mail que você mandava e recebia às vezes o e-mail depois de 2 dias a resposta. Caramba. Então era difícil porque às vezes você precisava de alguma coisa urgente e não dava para se resolver, né? Depois, quando começou a entrar o celular, era muito caro, né? Não sei se as pessoas... O tal do SMS, né? Então, era caro para fazer ligação de celular. Então, a gente tinha um celular na empresa que todo mundo usava. E o celular ficava até preso no balcão para ninguém sair andando eu lembro. Com o celular. Daí, as coisas de uns anos para cá, que começou esse negócio de WhatsApp, ficou tudo muito fácil, né? Você consegue falar com o cliente. Outra coisa que é bom, o cliente não vai chegar para você, porque antes você ligava para ele, falava uma coisa, depois ele falava que você não falava. Né? Não tinha como documentar. Não tinha como documentar. Hoje, eu até falo, eu até dou às vezes uma dica para alguns corretores, eu falo, às vezes você conversa com o cliente,
O que você conversou com o cliente, você entra no e-mail ou no WhatsApp e fala ratificando que conversamos e põe tudo ali. Porque depois ele não vai falar para você que você não Que falou. faltou informação. Faltou informação. Saca, algo que eu fiquei muito curioso agora. Como que era o contato com o cliente? O exemplo, você colocou uma placa no imóvel. Como que era desde o momento da ligação até agendar uma visita, pensando em toda essa dificuldade que você disse? O cara às vezes não consegue falar com ele, porque ele tá no trabalho, ele só tem o fixo. Como que era para marcar uma visita? O cliente ia já disposto a visitar na imobiliária? Como que funcionava? Na época acontecia muito, que hoje não acontece mais. O cliente vinha muito na imobiliária. Tá. A gente tinha muita visita na imobiliária. O cliente chegava lá, eu quero comprar um imóvel. Daí você já sentava e já tinha que pesquisar e ter alguns imóveis na cabeça para o cliente não ir embora, porque é diferente que agora o cliente vem aqui e você fala, ó, pega os dados, tudo, ó, daqui a pouco eu te mando algumas opções, né? Naquela época não, porque se fosse fazer isso, até você mandar escanear foto, pôr no e-mail, não dá. Então você tinha que resolver ali na hora. Era ficha ainda? Não cheguei Você a pegar. Não pegou a ficha? Não cheguei a pegar um programa, né, uma plataforma, não é igual a que era agora. A tela era verde. Sim, era um programa dentro do computador. Um programa dentro do computador que você tinha os cadastros dos imóveis lá, né? Então era bem arcaico, né? Digamos assim. Então, mas era o moderno pra época. Porque antigamente era na ficha, né? Sim. Que daí eu nem cheguei a pegar essa época. Nem imagino como é que você ir lá buscar imóvel nas fichinhas de... Eu entrevistei no episódio anterior, eu entrevistei o Enio e ele falou que ele pegou a questão da ficha, que também se a gente pegava lá, dava uma olhada nas fichas para atender o cliente. Imagino que nessa época devia ser bem mais difícil. E também, só que também a concorrência no mercado era bem menor, né? Eu imagino que nessa época não tinha muito corretor. Quando eu entrei, a imobiliária tinha acho que 7 corretores, mais ou menos. Tinha 4 computadores daqueles de tubo. Então era uma coisa bem diferente, né? Então o cliente ia muito na imobiliária, ia muito ali você fazia todo o filtro, a apresentação do imóvel, e ali mesmo saía para visitar ou marcava um outro dia para ele ir até a imobiliária. Se conseguisse agendar ali na hora... Era o sucesso. Era o sucesso. Agendou, conseguisse ligar para algum proprietário, vamos conhecer e levar para... E acontecia muito de você levar o cliente no carro. Hoje isso não acontece. Eu não lembro a última vez que eu pus um cliente dentro do carro. Naquela época era direto. Se você não tivesse carro, era muito mais difícil. Porque era quase impossível, né? Até porque o custo de um táxi era... táxi, caro. Então, os clientes ia lá, muito cliente a pé, e daí você tinha que levar no carro. Saca, a gente fala hoje muito de jornada de compra. Certamente naquela época existia, sempre existiu. Mas era um processo muito mais rápido, então? Eu acho que era mais rápido, porque os clientes, pelo fato dele vir na imobiliária, ele não tinha... Hoje os clientes acessam muita informação, então ele fica fuçando em um monte de coisa, você está dando atenção, ele está vendo com outro corretor e fica, às vezes ele esquece de te responder, você tem que voltar ao contato para ele lembrar. Naquela época não, ele geralmente a concorrência era menor. Era mais difícil, mas a concorrência também era menor, porque o cliente chegava na imobiliária e ele acabava... Ele não tinha muito onde ver outros imóveis. Muitas opções, né? Caramba, é diferente, né? É. E como que foi para você essa mudança pro digital, tirar... Porque assim, a gente vai se acostumando a tudo aquilo que a gente vai fazendo, né? Como que foi desvincular disso, entrar nessas novas tecnologias? O que essas ferramentas hoje ajudam e, podemos dizer assim, atrasa ao lado, porque o processo de compra hoje está muito maior. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que tem seu lado bom e seu lado ruim, mas sem dúvida nenhuma o lado bom supera e muito. Eu não gostaria de voltar. Não voltaria. Eu não voltaria de jeito nenhum. Eu sempre gostei das coisas muito certas. Então, desde a época que era o outro sistema, eu tinha dificuldade porque não tinha uma agenda. Eu tinha que ir para agenda de papel e ficar agendando tudo. Hoje, eu não perco uma visita, eu não perco um cliente, porque está tudo no sistema. O sistema, se você usar, sim, né? Você não precisa de agenda, você põe tudo lá e eu faço metodicamente tudo isso que tem que ser feito. Você é um cara que segue fiel CRM, preencher, feedback. Você acha que é uma ferramenta importante para te ajudar a ter nossos resultados? Porque a gente sabe que muitos corretores não utilizam isso da forma que deveria utilizar, né? Então, eu imagino, né, voltando no lado que eu tenho ciência que eu não sou um top vendedor, mas eu
gosto de ser consultor, na verdade, eu tento ajudar mesmo que a pessoa não vá comprar. E pela minha dedicação eu consigo ter uma performance, digamos que fica ali entre os melhores. Mas eu imagino que quem vende bem, tem o jeitão de vender bem, se fosse organizado, que nem eu sou, ia vender muito mais. Do mesmo jeito que eu falo, se eu tivesse o dom de alguns corretores de falar, de se comunicar, eu ia arrebentar de vender. Você acredita que o dom ele vem da fala e da comunicação? Essa parte de vendas? Eu acho que é principal. A comunicação, a simpatia. As pessoas têm que me conhecer para quebrar a barreira. Porque eu quieto, né, eu sou muito sério. Né? Teve até uma vez, eu posso contar um caso aqui que a gente estava lá, a corretora Zanotti. Eu ficava naquela salinha no canto, que a gente tinha uma sala grande e uma sala pequena, que tinha 3 computadores. E ela chegava lá, pedia licença para entrar na sala. E eu, não, tá bom. Daí, na segunda vez, dá licença, eu preciso usar aqui de novo. Falei, o Aline, né, na época eu chamava de Aline, você pode usar à vontade aqui, essa sala não é minha, tá? E só o que tá aqui meu é a cadeira, o monitor que eu uso, mas as outros computadores você pode usar à vontade. Eu pensei que fosse. Falei, depois agora que a gente pega a amizade, falei, caramba, eu pensava que você era um diretor, alguma coisa da imobiliária. Falei, não. Então é aquela primeira impressão minha, quando eu tô quieto, a pessoa acha que eu sou muito sério. Eu sou sério, mas quando eu pego amizade, as coisas fluem, né? Mas você acha que isso também não te ajuda na hora de uma negociação? Eu falo isso porque a gente fez, até você mesmo participou, fiz uma pesquisa aqui com os corretores internamente perguntando, se você fosse comprar um imóvel, com quem você compraria se não fosse com você? E cara, a grande maioria respondeu que compraria um imóvel com você. E eu perguntei por quê. A pessoa falou porque você passa muita confiança. Você acha que também isso não pode te ajudar na hora de uma negociação? Não, sim, isso ajuda com certeza, porque eu sinto com meus clientes, para eu contar algum cliente que eu comecei a atender e comprou com outra pessoa, é muito raro. Sim. A partir do momento que eu começo a ter o contato com o cliente. Porque eu sei que eu passo confiança. Eu não tenho dúvida. Lógico, às vezes pode até acontecer alguma dúvida, eu resolvo e falo para o cliente o que é a dúvida que ele tinha. Mas geralmente eu consigo tirar todas as dúvidas do cliente, e isso, lógico, dá segurança. E também a minha descendência ajuda também, eu não tenho dúvida disso. Né? Mas eu digo, quando a pessoa me vê assim, eu quieto, né? No canto quieto, que a pessoa fala, ixi, não vou nem chegar perto desse cara, que esse cara é bravo. Mas eu também passo por isso às vezes, por incrível que pareça. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Antigamente, eu tenho muito essa coisa na minha cabeça, hoje tá se quebrando, a gente tá vendo isso. A figura do corretor era aquele cara mais velho, não era? Era o cara aposentado e ia para trabalhar de corretor, né? Na verdade, em lançamento tem muito ainda, né? Tem muito. Mas hoje a gente vê que tem uma galera mais nova entrando no mercado. Você também tá percebendo isso? Então, eu acho que o que tá fazendo essa galera vir exatamente são hoje as mídias, né? Sim. Mídia social. Porque antes não tinha isso. Então, a pessoa falava corretor, não sabia nada de corretor, né? Quando eu entrei na corretagem, eu também não sabia nada, né? A vida no corretor, como que era, como que não era. Então hoje os corretores novos, eles vêm, acho que eles vêm na mídia, vê outro corretor lá postando, tem aquelas ilusões que alguns corretores colocam lá, né, que não é bem aquilo, mas vem atrás disso. Lógico, vem atrás de ganhar dinheiro, bastante dinheiro. Sim, e é o que se vende para a pessoa entrar no mercado imobiliário, né? Mas as dificuldades do dia a dia quase não são faladas, né? Então, principalmente o começo, os 3 meses. Os 3 primeiros meses são cruciais, né? Saca, qual que são os pontos, assim, se a gente for falar na parte de conhecimento, qualificação, que você acredita que um corretor precisa ter? Eu acho que o corretor precisa saber o nicho que ele está trabalhando, né? Se informar sobre juros, se informar sobre o mercado financeiro, porque às vezes eu tive cliente que perguntou, o corretor perguntou para mim, o cliente está perguntando se dá 0,8 do aluguel. Daí eu falei assim, ele quer investir e quer saber se tem um retorno de 0,8. Daí eu falei, mas o que é isso? Eu falei assim, 0,8% do valor do imóvel, ele quer receber pelo menos do aluguel. Daí se fechar essa conta, para ele, para o investidor, vale a pena, porque no mercado ele consegue até isso, mas com risco. Com o aluguel ele não vai ter risco.
Então é bom você saber um pouco de tudo dessa área para você conseguir dialogar com o cliente, né? O cliente chega e pergunta aí, você fala, não sei se vai dar 0,8. Então eu não sabia nem o que... Se não tiver segurança na fala, né? Daí já era, né? Então o conhecimento geral é muito importante, seja a parte de informática, a parte de imóveis, mercado financeiro como tá, para você ter como argumentar com o cliente, né? Sim. Apesar que às vezes o cliente não ouve muita argumentação, mas... às vezes o cliente ele tem bastante informação também vinda do que ele pesquisa na internet. E daí, né? Se você fala alguma coisa que não tem nada a ver, você se queima. Sim. E hoje a gente tem um grande problema também que nem todas as notícias, nem todos os vídeos, todos os conteúdos que estão na internet são verdadeiros, né? 100% verdadeiros, né? Então a gente, na questões dos fakes, né? Do cliente às vezes bater muito em algo que não é verdadeiro, e a gente tem um trabalho para poder ajudar ele a entender dessa nova forma, não é isso? Isso, acontece muito, né? E assim, notícia que vai, que nem o banco está financiando 90%. Daí o cliente vem aqui e quer 90%, mas não, tem a renda, detalhes, tem o perfil, tem o score, tem todo um... Tem tudo uma coisa para se enquadrar nisso, que até hoje não peguei nenhum cliente que pegou 90%. Então, é assim, as notícias às vezes são jogadas, as verdadeiras são jogadas, mas não são completas. Né? Sim. E fora as que são falsas mesmo. Sim. Saka, a gente tem aqui a parte toda digital, quando a gente fala de proposta, contrato, mas você é um corretor que tem muito perfil de fazer a proposta ainda física, né, ali no tete a tete, e isso traz muita velocidade no fechamento da venda, né? Por que você gosta ainda e prefere? O que está por trás disso? Qual é a dica que você pode deixar da proposta física, de pegar na hora, já ir para a negociação, ao invés de esperar o digital? É que tem gente que fica nessa de não chegar nos finalmente com o cliente, né? Deixa o cliente... Isso é lógico, você tem que deixar o cliente à vontade, mas você tem que sentir a hora que é esse imóvel, então vamos fazer a proposta. Para mim é normal, eu tenho proposta no carro para fazer na hora a proposta. Não para eu chegar, mandar link para ele mandar um link de proposta. Ao meu ver, pode ser bobeira, mas quando ele assina um documento, ele está praticamente colocando a palavra dele naquele documento. Quando ele manda um link... Ele está formalizando o fio do bigode, né? Está formalizando aquilo que nós negociamos. Agora, quando manda um link, fica um negócio meio assim... mandei um link lá, uma proposta. Se for, não é? Não fica uma coisa com valor. Então, eu sempre tento, eu só não consigo mandar quando realmente o cliente ficou de decidir ou ele visitou vários e depois fala, não, eu não vou ver agora, minha esposa tem que decidir. Daí, ele acaba decidindo depois e daí eu mando o link. Então, eu mando o link, mas só para ter aquela comprometimento e para separar o imóvel aqui. Mas assim que ele me manda o link, eu falo, já manda os documentos que eu preciso fazer o contrato, já pego todos os documentos. É a questão de não ser chato, mas entender que naquele momento o cliente ele precisa de uma forcinha para ajudar ele a fechar, né? Sim, senão ele fica visitando. Ele tomar a decisão, né? Visitando e não vai, né? Não tem jeito. De repente você tem que ser claro com ele que esse perfil de imóvel que ele está visitando não tem, mas você tem que falar isso se realmente for verdade, né? Não adianta você querer falar, sim, sempre é verdade. Você não vai achar esse imóvel, vamos fechar que você não vai achar outro. Porque daí se ele achar, fala, pô, o cara me tirou, tem um monte aqui na internet. Sim. Agora, se você sabe que aquilo é uma grande oportunidade, daí você tem que deixar isso bem claro para o seu cliente. Tem alguma história, Saka, que ocorreu com você nesse tempo de mercado imobiliário que você acha interessante? Eu tive histórias de pessoas que eu consegui realizar sonho. Tive história da pessoa comprar, eu visitar e a pessoa comprar, me pular, né? Me passar para trás, isso foi logo no começo. Uma senhora que eu tentei ajudar, ela devia ter uns 70 anos, foi logo quando eu comecei. Ela queria um imóvel ali perto do metrô Itaquera. E eu fui lá, visitei o imóvel, daí a vendedora desistiu de vender porque o marido dela tinha caído e quebrado a bacia na escada. Ela falou, não posso vender agora porque meu marido não está. E a mulher ficou desesperada, falando, não, a gente precisava comprar, que meu filho está vindo da Bahia para cá, eu não tenho onde morar. Me arruma um imóvel e eu saí atrás do imóvel para ela. Achei o imóvel e eu pegava ela lá no Parque do Carmo. Na época que o cliente ia no carro, né? Eu ia buscar ela lá, que ela é uma senhora, e levava ela no imóvel. Daí tal, eu peguei esse imóvel, captei, falei com a mulher que tinha um cliente. Falei, não, marquei visita, levei ela. E depois, gostei, vou fechar, tá? Mas eu vou... Não fechou na hora. E daí...
Outro dia eu liguei para a mulher, aí vamos fechar, atrás dos documentos. Ah, tô pensando. Aí, um dia ligando, tá lá, só me enrolando. Falei, essa mulher foi direto. Eu fui lá no imóvel, falei com a proprietária, falou, ela veio aqui, eu pensei que fosse normal, eu vendi para ela já. E era uma venda à vista. E eu começando, precisando de dinheiro. Tinha um Ninho 86. Falei, o Uno vermelho? É. Falei, caramba, minha mulher me passou para trás. Daí eu liguei para ela, falei, poxa, não lembro mais o nome dela, mas Dona Maria. Eu levei a senhora, fui atrás de imóvel para a senhora, pegava a senhora em casa, levava a senhora em casa, e a senhora foi lá fechar direto com a cliente. Sabe o que ela falou? Põe no pau, Alexandre, põe no pau. Caramba. O que passa na cabeça do corretor nessa hora? Eu falei assim, eu vou pegar um morteiro, daqueles morteiros bem grandes, e vou lá na casa dela à noite, soltar na garagem dela para matar de susto. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, não vou fazer isso, que vai que eu mato ela de susto mesmo. Mas eu fiquei muito pé da vida com aquilo, fiquei muito ferrado. Falei, caramba, eu falei, não, mas tudo bem, a gente planta e colhe, ela vai colher o que ela plantou um dia. Isso aí. Né? Foi uma coisa inusitada, que foi bem no começo, que eu estava precisando muito e acontece uma coisa dessa. As provas que vêm nos momentos mais difíceis, né? Ali a gente está indo para o final aqui, eu queria que você deixasse uma dica para o corretor de imóveis que está entrando no mercado e para o corretor de imóveis que já está há muito tempo. O que você pode dizer para esses profissionais? Bom, o corretor de imóvel que está entrando, que ele tenha determinação, que no começo não é fácil. Para alguns, às vezes, no começo acontece de vender, o cara se empolga todo e depois ele vê que cai na realidade, o negócio não é bem daquele jeito, ele desanima. O negócio é bom, dá dinheiro, só que você tem que ter persistência, né? Como disciplina. Tudo na vida. É que as pessoas acham que entra a dificuldade, né? É que quem vem de CLT é que ele vai lá, ganha R$1.000 por mês e não importa. No final do mês ele tem R$1.000. Sim. Daí ele vai, aqui você pode ganhar quanto? 3, 4, 5, 10. Só que você tem que batalhar para isso. E quando chegar a ganhar uma quantia boa, você tem que saber guardar para a hora que você vender, você ir compondo, né? Fazendo uma média ali e saber trabalhar com dinheiro. E os velhos é realmente aprender coisas novas, né? Não ficar limitado à mesma maneira de trabalhar. Se você não está produzindo, alguma coisa está errada. Então você tem que mudar. Acho que é o Einstein que falou que a insanidade é você fazer as mesmas coisas e querer ter resultados diferentes. Não, querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Nunca, né? Nunca vai ter. Você vai ter que mudar alguma coisa para ter resultados diferentes. E assim eu levo para a vida. Eu tento sempre fazer, mudar, melhorar. Estou sempre estudando. Eu fiz faculdade tecnológica de gestão de negócios imobiliários, que eu sei que ninguém fez, todo mundo fica só no TTI. Para falar a verdade, eu aprendi alguma coisa, mas eu aprendi muito mais sendo gerente do que com a faculdade, né? Mas enfim, eu sempre estava buscando mais conhecimento para aprimorar mais, para saber mais e não ficar para trás, né? E outra coisa que eu preciso me adaptar é as mídias sociais, que eu não consigo ficar lá colocando coisa, nem da minha vida e nem do meu serviço. Eu precisava pelo menos conseguir colocar aqui no serviço. É uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, porque eu acho que não que traga cliente, mas que as pessoas podem me conhecer e de repente um fala, pô, tudo. Ajuda, né? A posicionar a marca. Ajuda. Mas em termos, talvez trazer cliente vai trazer, mas a porcentagem disso é pequena. Mas eu sei que ajuda e é importante, mas eu não consegui ainda me adaptar a ficar perdendo meu tempo fazendo isso. O importante é identificar e saber o que precisa e agora como fazer para isso acontecer, né? Legal. Asaka, estamos indo para o final. Muito obrigado pela participação. Acho que foi bem bacana, muita história legal, que vai ajudar certamente quem está ouvindo a gente. Obrigado. Obrigado você pelo convite e estamos juntos. Isso aí, ó. E só para fechar aqui, ó, conforme eu pergunto para todo mundo, para você, água, café ou chopp gelado? Água. O Ale é da água, é isso aí. Galera, muito obrigado. Episódio número 50. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa bacana que já passou por aqui. Eu tenho aprendido demais e tenho certeza que você também pode. Então, continua seguindo a gente. Indica aí pro dono da imobiliária, pro seu parceiro, corretor, para todo mundo que você acha importante ter essa trilha de conhecimento. Então, se inscreve no nosso canal, acompanha a gente. Água, café e chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até o próximo episódio.